Pode sentar, queridos. Amém? Glória a Deus. Está muito fraco isso. Amém? Deus tem feito grandes coisas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque nós podemos chegar aqui nessa noite, nós podemos experimentar esse banquete do Senhor. Quantas coisas, quantos desafios que Deus colocou diante dessas pessoas que vieram à frente. Eu creio, queridos, que Deus, o que eu compartilhava com uma irmã ali, Deus não quer somente te abençoar, Deus não quer somente fazer um milagre na sua vida, embora Ele queira sim, Ele quer se mostrar cada vez mais na presença, que você fique na presença dEle, que você busque intimidade com Ele, mas mais do que isso, Deus quer que você tenha uma experiência sobrenatural com Ele, e isso é tremendo, amém? Como é que você chegou aqui nessa noite? O que Deus ainda vai falar ao seu coração? Essa noite nós vamos conversar um pouquinho, porque eu tenho visto muitas pessoas caminhando pela vida, sendo muito influenciadas pelo inimigo das nossas almas, que tem trabalhado nos meandros da nossa sociedade, tem influenciado muitas pessoas, e nós precisamos entender um pouco como isso tem funcionado, como isso tem ocorrido, para que nós possamos nos proteger. E aí a pergunta que eu faço para você inicialmente: quem tem influenciado tua caminhada? Quem mais influencia a sua vida? Pense aí, você e Deus. Quem tem mais influenciado a sua vida? Quando eu chego aqui, e por muitos anos, a minha maior influência foram meus pais, logicamente. Quando eu chego aqui, caminhando aqui na igreja, eu tenho uma influência muito forte pelo pastor Silvado, pelo pastor Márcio Tunala, pessoas que influenciam minha vida diretamente, e quando eu caso, a minha esposa me influencia, os meus filhos me influenciam, e hoje a minha caminhada, ela vem com grande influência de pessoas que estão próximas. Quem tem te influenciado? Olhe para a vida dessa pessoa, será que ela é uma boa influência? Quando nós olhamos para a sociedade hoje, nós temos visto que as influências não têm sido só de carne e osso, de pessoas que estão próximo de nós. A sociedade como um todo tem influenciado muitas pessoas. Tem muitas pessoas tomando decisões equivocadas porque estão sendo influenciadas pela mídia, estão sendo influenciadas pela internet, estão sendo influenciadas por líderes mal intencionados, né? E o inimigo das nossas almas tem influenciado cada vez mais o mundo de hoje. E aí eu te pergunto, será que você não está sendo influenciado por Satanás? Uau! Será que você, de repente, será que Satanás não está influenciando muita gente dentro da própria igreja? Nós precisamos conhecer as estratégias de Satanás para poder enfrentá-lo, para poder ter a força pelo Espírito Santo de Deus de vencer, de superar, de não deixar ser influenciado. E como que Satanás tem agido nos dias de hoje? Nós temos que entender que quando nós olhamos hoje, existe um grande conflito na nossa mente. É o conflito do bem e do mal. É o conflito da verdade e da mentira. Sabe, as pessoas às vezes têm caminhado e com muita facilidade são influenciadas. Se você que tem caminhado nessa vida, enfrentando a sociedade que está aí, constantemente você está sendo bombardeado. Será que eu vou agir assim ou vou agir assado? Constantemente você está sendo tentado a ir pelo caminho do mal ou pelo caminho do bem. Tinha alguns desenhos que passavam, desenhos antigos, né? Eu tenho 43 anos, sou da época do Pica-Pau, do Balão Mágico, né? Quem mais? Tem um Caverna do Dragão, do He-Man, dos Smurfs lá, mas os Smurfs lá de trás. Mas sabe, que tinha uns desenhos que ele aparecia assim, parecia dois anjinhos aqui, né? Um anjinho do mal, um anjinho do bem. E ilustrava assim, um anjinho do mal falando assim, vai lá, faça errado. E o do bem aqui falava, vai lá e faça certo. Não é assim que funciona. Mas sabe que constantemente a nossa mente tem sempre buscado, será que eu vou pelo caminho do bem? Será que eu vou pelo caminho do mal? Ou eu estou diante de uma dificuldade, será que eu vou confiar mesmo em Deus? Ou será que eu vou achar que Deus não faz e eu vou buscar ajuda em outro lugar? Eu vou buscar a minha satisfação em outro lugar, em outra pessoa, em outro... Sabe, então é uma constante luta.
Quando nós vamos em Romanos 1:6, ele vai falar um pouco desse conflito entre a verdade e a mentira, entre o bem e o mal. Ele diz o seguinte lá em Romanos: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou você não sabe que todos nós que somos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Esse conflito é inerente ao ser humano, especialmente você que tem buscado a Deus, você tem buscado cura, libertação na presença de Deus, constantemente vem essa luta. Sabe, eu não sei se você já ouviu, de repente muitas pessoas já chegaram para mim e falaram assim: pastor, depois que eu comecei a ir na igreja, começou a dar um monte de confusão. Quem já passou por isso? Olha aí, ó, muita gente. Sabe o que acontece? Começa a dar um monte de confusão. E daí vem o Satanás ali e fala assim: olha, viu? Você está indo, vai lá. Você vai se quebrar. E ele começa a colocar as mentiras aqui para tentar desestimular a tua caminhada com o Senhor. Ele vai tentar, ele vem para matar, roubar, destruir, ele vai tentar jogar mentiras. E muitas pessoas, eles começam a caminhar com o Senhor Jesus e enfrentam essas lutas, né? Então, quando nós olhamos para o mundo, nós temos que entender que a nossa luta não é contra a carne. Sabe aquela situação? Você está na tua casa e está uma guerra, sabe, o marido com a esposa, aquela confusão, aquele negócio, sabe? Aí vai lá, pega como é que chama aquele pau de macarrão lá, ele tem um apelido, como é que é o nome? Amansa marido? Ele tem alguns apelidos ali, sabe? E está aquela confusão toda lá Eu quero te dizer que não é a tua esposa que é o inimigo, não, e nem teu marido. Existe Satanás, o inimigo das nossas almas. Existe uma batalha que ele está ocorrendo, oculto ali, e vocês estão caindo na balela dele. Então, nós precisamos estar conscientes como que Satanás age, como que o inimigo das nossas almas tem tentado destruir as nossas vidas, tentado trazer incredulidade, tentado fazer você acreditar que essa cura não vai vir, tentar fazer você acreditar que esse casamento não tem jeito, tentar fazer você acreditar que realmente você não vale para nada. Como na terça-feira, quem teve no PGzão terça-feira aqui? Ô, benção, hein? Foi o cultão de cura e libertação aquela terça, hein? Benção máxima. Então, o pastor Tércio, ele compartilhou um pouquinho sobre isso, como palavras que influenciaram ele desde pequeno, estavam influenciando ele até na vida adulta, até que ele consegue experimentar a libertação, e essas mentiras, elas caem por terra, e você consegue experimentar uma libertação na presença de Deus. Então, o que nós temos que refletir, como nós temos caminhado, quem tem nos influenciado, como é que nós temos elevado a nossa mente para as dificuldades, para os desafios e para a nossa caminhada. Abra lá suas Bíblias lá em Efésios, nós vamos ler lá o texto de Efésios 6. Quando nós olhamos para esse mundo imperfeito que está aí, nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne, mas contra os principados e potestades. É isso que esse texto diz. Efésios 6. Por exemplo, eu engasguei com água aqui, não é Satanás. Tá? Isso foi só a água mesmo. Entrou pelo buraco errado aqui, eu acho. Vamos lá. Efésios 6. Nós vamos ler ali, só do 10 ao 13. Ele diz o seguinte, ó: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo, das trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável, depois de terem feito tudo. Aleluia! Glória a Deus! Esse texto é extraordinário, porque ele traz um esclarecimento muito interessante. Ele traz um esclarecimento que descreve muito que não estamos lutando contra pessoas. Aquele teu chefe que é chato, certo? Você vai conquistar ele pelo amor, não é
enfrentando, sabe? Dentro do teu casamento, aquilo, olha, aquela casa que você entra, que se você chega e dá prazer de você chegar, aquilo ali não é um octógono. Não é. Tem muitos casais que chegam no gabinete pastoral e parece, a impressão que eu tenho é que é um octógono, porque é só briga, e é só confusão. Não. Nosso lar é o primeiro lugar onde a paz deve reinar, aonde o amor deve prevalecer, aonde a esperança deve estar ali, firmado. Nós temos que estar buscando no Senhor essa força, para poder enfrentar as dificuldades juntos, de mãos dadas. Muitas pessoas sem discernimento não percebem as estratégias de Satanás dentro do lar, no trabalho, as mentiras que ele joga na vida. Sabe, é muito, às vezes eu olho assim, eu vejo, não faz sentido. Esse caminho que está sendo tomado por essa pessoa não faz sentido. Porque ela está caindo na isca de Satanás. Sabe, e aí eu passo 20 anos tentando provar que eu estava certo. 20 anos vivendo um inferno dentro de casa, porque eu não perdoo o que ele fez, o que ela fez. E eu passo 20 anos tentando disputar poder, quem manda mais. Satanás, ele não vai desistir fácil desse projeto, queridos. Ele tem um projeto de tentar confundir, de tentar amedrontar, dividir, causar confusão, dentre outras coisas. Esse é o projeto dele. Existe um projeto de Satanás para a sua vida. Ele quer te destruir. E nós precisamos enfrentá-lo revestido pelo poder de Deus. Revestido pelo poder de Deus. É muito fácil, quando nós colocamos aí a culpa nas circunstâncias do mundo, e nós não percebemos que existe um pano de fundo. Seu filho se envolveu com a drogadição, talvez hoje, ele é um doente, e ele precisa ser amado, ele precisa ser cuidado e ser tratado. Mas o início de tudo isso, não foi porque seu filho é mau caráter, não foi porque você errou na educação dele. Essas armadilhas que Satanás tenta colocar na nossa mente. Isso foi porque ele caiu em uma das estratégias de Satanás. E como tem tanta gente caindo, em áreas diferentes. Estratégias em várias áreas. Satanás está no mundo e de todas as formas ele tenta influenciar. É um erro você limitar a atuação de Satanás com possessão demoníaca. Muitas pessoas acham que Satanás ele só age quando há uma possessão demoníaca, quando há uma pessoa endemoniada caindo, estribuchando. Aí tem que haver o desencapetamento. Isso é um grande erro, gente. Algumas pessoas aí já dão risada, porque eu falo assim lá na aula do CFI, lá de libertação. Mas o que acontece? Isso é um grande erro. Satanás tem estratégias muito sutis. Seria muito fácil identificar as estratégias de Satanás se ela fosse assim, visíveis. Mas tem muitas estratégias que nascem aqui na sua mente. E ele desce para o seu coração. Isso vai te escravizando. A possessão demoníaca é só uma das formas de atuação de Satanás. Mas ele atua de outras formas, como a tentação, como a opressão. Nós já falamos dessas formas aqui. Mas eu não quero trabalhar as formas da atuação de Satanás, mas eu quero poder avançar no projeto que ele tem para destruir a sua vida e como nós podemos nos proteger. Esse mundo hoje, a Bíblia descreve, sabe o que está acontecendo? Furacão, homem com homem, mulher com mulher, toda essa confusão que está acontecendo por aí. O mundo descreve isso de uma forma tremenda. Nós temos que amar as pessoas, nós temos que, olha, eu olho para algumas situações, às vezes jovens, na escola dos meus filhos, que estão sendo fisgados por Satanás. E eles não são culpados.
Se você pega alguém na prática homossexual, eles não são culpados. Eles são influenciados e caíram na influência. E há uma grande discussão, será que isso sabe? E tem muita gente fazendo piadas, que agora com a cura gay, isso, aquilo. Olha, isso aí é uma discussão periférica. Que essas pessoas precisam conhecer o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é fonte de libertação. Aleluia, é isso mesmo. Porque essa história de falar que alguém que vive a prática homossexual é feliz, eu duvido. Eu acho impossível, porque está fora do plano de Deus. Nós amamos sim as pessoas que estão na prática homossexual, mas não tem como experimentar a prática homossexual e experimentar a felicidade ao mesmo tempo. É incompatível. Por que é incompatível? Porque está fora do plano de Deus. Deus fez o homem e a mulher de formas diferentes, para que na união houvesse a complementariedade. Eu não ia conseguir casar comigo mesmo. Eu sou muito xarope. Mas a minha esposa, o jeitinho dela, ela me complementa. E eu complemento ela. E isso que é o grande X da questão com relação ao casamento. Mas o que acontece? As mídias têm influenciado muitos jovens. E nós temos que, e não tem como tentar proteger mais os filhos. A proteção não é não levando para um lugar, para outro, você tem que trabalhar no coração deles, firmando valores e princípios. Por isso, mais do que nunca, é preciso investir tempo na vida dos filhos. Queridos, vamos pegar aqui, vamos pegar a minha infância. Eu estou com 43, então há 33 anos atrás, com 7, 8, 9, 10 anos, nós ficávamos largados. Nós ficávamos jogando caçador na rua até meia-noite e meia, 1h. Quem jogou caçador já aqui? É tudo pé vermelho, é lá do interior, porque aqui falam que é caçado, não sei o quê. É tudo do interior esse povo. Caçador até meia-noite e meia, não tinha problema nenhum. Aqueles primos, nós ia roubar melancia na horta da vovó lá e comer melancia, e daí fazia aqueles negócios de pinhão, fazia pinhão sapecado e mexia com fogo. E aí nós íamos, tinha um riozinho que nós íamos lá pegar argila para fazer os negócios, mas já mergulhava no rio, certo? E nós vivíamos largado. E a gente não se perdia, como ocorre hoje. Hoje, se tiver a educação que eu tive há 30 anos atrás, o filho vai de acordo com a onda do mundo. E o mundo vai influenciar ele para a homossexualidade, para a prática homossexual. O mundo vai influenciar ele para a droga. O mundo vai influenciar ele para a vida fácil, para dar o jeitinho brasileiro. Nós precisamos entender como Satanás tem agido na nossa sociedade, na nossa vida, nas nossas famílias, para nos protegermos. Tem proliferado tanto essas mazelas. O conceito de família está cada vez mais sendo negligenciado, sabe? Hoje é muito fácil. Queridos, esse WhatsApp é uma bênção, não é? É ou não é? Uau, você se comunica? É ou não é? Depende de como se usa. Sabe que o número de divórcios aumentou por causa do WhatsApp? Você sabia disso? Não. Vamos ver lá, como é que era com a minha avó? Meu avô e minha avó, de repente, ela lá queimava o arroz, ele comia aquele arroz queimado, ele saía brabo. E daí passava ali, ficava o dia inteiro na roça. Enquanto ele estava na roça, ele estava pensando. Já tinha passado aquela brabeza. Aí quando eu voltava, ele já estava mais manso. E aí chegava ali, dava aquele afago, aquele chamego. E ela fazia aquele polenta com frango caipira, né? Que eu amo. E aí um chimarrãozinho bem feitinho. E estava resolvido. O que acontece hoje? Eu levantei. E de repente eu falei uma palavra que ela não gostou. E aí ele sai para trabalhar, ela já fica no WhatsApp. É porque você é isso, aquilo, e outro já... Não dá nem tempo de pensar. E quando viu, já foi. E já xingou, e já magoou, e já falou um monte de bobagem. E aí essas mensagens instantâneas, fazer DR por WhatsApp, é uma das grandes maldições desse mundo moderno.
Porque não tem como dar certo, queridos. Não tem como dar certo. Nós precisamos ser sábios para não transformar uma grande bênção em maldição. Porque hoje, esse mundo tenta passar muitos valores deturpados. Infelizmente, nessa geração, muitos filhos têm abandonado seus pais. Muitos filhos têm abandonado seus pais. Os pais têm enfrentado filhos. Eu estava com a minha esposa, antes de ontem, no mercado. No caixa do lado, um pirralhinho de uns 3 aninhos. Mas colocou o pai e a mãe no chinelo. Eu quero aquilo ali. Não, você não... Eu quero. Sai os dois desesperados, vai lá e pega lá e traz. Entregou para a criança. Tá bom, agora sim. Eles não têm ideia do monstrinho que eles estão criando. Porque uma criança dessa, se não for disciplinada, na adolescência, vai dominar os pais. Vai ser o chefe da casa. Essa é a sociedade que nós vivemos. A sociedade que tem procurado entrar nas nossas casas e tem tentado, muitas vezes, constantemente destruir. Esse é o projeto de Satanás, destruir a sua vida. Agora eu te pergunto, você tem deixado? Como é que Satanás pode destruir as nossas vidas? Quando nós damos brechas para que isso aconteça. Você tem dado brecha em sua vida? Você tem dado legalidade a Satanás? Muitas pessoas têm racionalizado, têm subestimado a atuação de Satanás. A batalha espiritual, ela é real. E nós precisamos entender contra quem nós lutamos, para conseguir nos defender desses ataques. Famílias, casais, têm colocado brechas dentro do casamento. Têm colocado brechas. E sabe, Satanás sempre vai tentar atuar na sua fragilidade. Ele vai tentar preparar um cenário convidativo. Ele vai tentar trazer algo que te atraia, que te agrade. O inimigo das nossas almas quer roubar a glória de Deus. Ele vai tentar fazer isso de várias formas. E uma delas é trabalhar nas suas fraquezas. Então, como que nós podemos enfrentar o inimigo desse mundo? Como que nós podemos enfrentar e vencer? E aí esse texto aqui nos ajuda, né? E quando nós vamos falar aqui da armadura de Deus, Efésios está falando sobre a armadura de Deus. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo muito sábio, trazendo princípios que nos ajudam a entender que Satanás anda ao de redor, rugindo como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Você é alvo fácil para Satanás ou não? Ele quer pegar uma enfermidade que você está passando e ele quer te escravizar. Ele quer pegar uma dificuldade que você está passando e ele quer fazer você dependente de alguém por causa dessa enfermidade. Sabe, aquela situação onde você um dia é atendido por alguém e a todo momento aquela pessoa te cobra, mas aquilo eu fiz para você, agora você tem que fazer isso por mim. Isso acontece muito dentro da dependência química, aonde uma coisa, um abismo chama outro abismo. Mas vamos lá, então quando nós olhamos aqui, veja ali no versículo 10, finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Quando nós entendemos a atuação de Satanás, e nós fizemos esse pano de fundo, para entender que Satanás está na sociedade, ele está nas televisões, ele está na internet, ele está trabalhando. Nós precisamos entender que para enfrentarmos Satanás, nós precisamos nos libertar do poder do pecado. Fortaleça no Senhor e no seu forte poder. Quando nós nos fortalecemos no Senhor e no seu forte poder, nós experimentamos libertação do poder do pecado. Talvez você possa falar assim, pastor, você não sabe a luta que eu estou passando. Você não sabe como é difícil eu vencer esse pecado. Muitas pessoas que racionalizam o pecado e falam assim, isso não é possível, eu não vou conseguir. Eu estou escravo da pornografia, eu não vou conseguir vencer.
Eu estou escravo das drogas, eu não vou conseguir vencer. Eu estou escravo do cigarro, eu não vou conseguir vencer. Eu estou escravo da mentira, eu não vou conseguir vencer. Porque meu pai era assim, meu avô era assim, e eu sou assim. Quando eu vou trabalhar com casais, e eu estou preparando um curso de noivos ali, é muito interessante, porque às vezes tem alguns noivos ou noivas que, quando você vai ver o histórico do pai, ele está reproduzindo o que o pai fazia. E ele fala, não, isso aqui eu não vou mudar. Isso aqui é imutável. Eu quero dizer, queridos, que quando nós racionalizamos o pecado, aí nós estamos dando legalidade para Satanás. Aí nós estamos abrindo brecha para que Satanás venha e escravize através desse pecado. Não existe pecado que não seja passível de libertação do Senhor. Aleluia! Então, ora, queridos, quem aqui não tem luta contra o pecado? Quem aqui? Se você não luta com o pecado, levanta a mão. E daí você vai estar confessando que você luta com o pecado da mentira. Porque não tem como. O pecado faz parte da natureza humana. A natureza pecaminosa está em nós. Então agora, como nós enfrentamos o pecado, será que nós temos racionalizado ou temos dado legalidade a Satanás para se alimentar das atitudes pecaminosas em nossas vidas, em nosso coração? Lá em Romanos 7, o apóstolo Paulo fala lá, não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. O pecado tem um poder tremendo de destruir vidas, famílias, sonhos. Quando nós deixamos o pecado dominar a nossa vida, nós estamos dando carta branca para que Satanás venha se alimentar desse pecado e venha destruir a nossa vida. Muitas pessoas têm enfrentado doenças físicas hoje, fruto do pecado. Fruto do pecado. Falta de perdão é pecado. Ressentimento, mágoas. Você acha que isso é só, queridos? Veja bem, Satanás é um estrategista. Normalmente eu tenho uma dificuldade de perdoar, porque o meu orgulho é muito alto, é muito forte, e eu não vou abrir mão do meu direito. Eu caminho pela vida sem abrir mão do meu direito. Isso é uma grande armadilha. Se você já passou por uma situação que você sabe que é certo, e de repente você age de forma contrária, você dá legalidade para Satanás. E possivelmente muitos daqui já passaram por isso. Eu sei que não é certo eu entrar nesse site pornográfico, eu sei que não é certo, eu vou lá e entro. Acabei de dar legalidade para Satanás. Eu sei que não é certo mentir aqui, não é certo, mas eu vou lá e minto. Eu estou dando legalidade para Satanás. O que Satanás tem feito nesse mundo é revestir as pessoas de mentira, de escravidão, de armadilhas, e as pessoas têm caído. Quando nós conhecemos as estratégias dele, nós precisamos nos proteger. Essas mentiras que criamos na nossa mente escraviza. Pode ser que você esteja aqui nessa noite, esteja escravizado com algum pecado. E essa é a noite de você se libertar. E sabe como é que o pecado, ele escraviza? Né? E ele consegue ter poder na nossa vida. Ele escraviza, ele começa a ter poder na nossa vida. Ele começa com uma coisinha assim. Já viu aquela história? Já viu aquilo que um abismo chamou outro abismo? Aquele princípio bíblico? Queridos, eu começo com uma pequena legalidade, abrindo brecha para Satanás. E aí isso vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. E quando eu vejo, eu estou abrindo brecha. E às vezes o pecado não é necessariamente algo imoral. Eu já vi casal negligenciando, perdendo o casamento, sabe por quê? Porque colocaram o filho dormir no meio deles.
Aí o filho foi crescendo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos dormindo no meio do casal. Arrebentou com a intimidade do casal, isso gerou a quebra do casamento. Foi violado um princípio bíblico aí. Certo? Mas bem intencionado. Eles queriam proteger o filho. Queridos, nós temos que entender que nós nascemos com a natureza pecaminosa. E o pecado sempre vai nos atrair. O que acontece é que nós já nascemos condenados. Né? Condenados, já estamos condenados a partir do pecado, das consequências, mas quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nós somos libertos das consequências eternas do pecado. Então Satanás e seus súditos estão tentando nos manter nessa penalidade. Eu quero dizer para vocês que nós já estamos livres. E as coisas começam pequenas. Sabe aquele homem que começou, eu estava acessando lá a internet, de repente tem um daqueles pop-up, aparece uma coisa diferente ali, daí ele vai lá, clica ali, aquilo leva para um outro site, que leva para um outro, daí daqui a pouco ele já está no site pornográfico, daí do site pornográfico ele vai para a masturbação, depois ele está para o adultério, e aí o adultério já não resolve mais, daí ele pega para o poliamor, que é aquele negócio gigante, daí ele vai para swing, e aí vai sem fim. E ele se torna escravo do pecado, escravo de Satanás, e começou com um olhar, que ele olhou ali num... Aí eu começo a mentir, e essa mentira é uma mentirinha pequena, daqui a pouco eu tenho que contar outra para esconder essa, daí eu conto outra para esconder essa, daqui a pouco eu estou envolvido numa mentira enorme. E tem casais que têm experimentado quebra de confiança, porque começou com uma pequena mentirinha, aquela mentirinha branca, que é só para ele não se incomodar, não sofrer, só para ela não ficar, sabe? E aí é uma grande armadilha de Satanás. Quais as brechas você tem aberto na sua vida? Quais as brechas? Nós precisamos, entendendo como Satanás age, nós precisamos fechar as brechas. E essa noite de você fechar essas brechas, de você trazer diante do Senhor. De repente você vai precisar de uma ajuda pastoral para confessar pecado, para restaurar a sua vida, para tirar todas essas armadilhas que Satanás tenta colocar na sua mente. E esse é o segundo ponto que eu quero trabalhar aqui. Vencer a batalha, sondando a sua mente. Veja ali no versículo 11, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quando nós falamos em armaduras de Deus, nós vemos ali o cinto da verdade, couraça da justiça, escudo da fé. Mas eu quero destacar aqui o cinto da verdade. Mas qual verdade? A verdade eterna que encontramos nas Escrituras. Viver transparente na presença de Deus, entender que Cristo é a verdade, a vida. E quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós experimentamos a verdade. Você tem sondado a sua mente, aonde a sua mente tem ido durante o dia? Aonde a sua mente tem caminhado durante o dia? Tudo começa aqui, queridos. A batalha maior é na nossa mente. Romanos 7:23 nos diz ali: mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. E ainda ele vai dizer, Romanos 8, 5 e 7, quem vive segundo a carne, tem a mente voltado para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. De acordo com esse texto aqui, entendemos que a nossa mente, ela pode ser escravizada espiritualmente. E aí escraviza todo o nosso ser. A batalha começa aqui. O que você tem pensado? O que você tem alimentado? Aquele relacionamento que você está tendo, como você tem alimentado ele na sua mente? Certo? Aquele desafio lá do seu trabalho, como você tem alimentado a solução? Será que a tua solução está numa postura maquiavélica? Numa postura ilegal, imoral? Será que na tua mente você tem lá no seu trabalho olhado para alguém do sexo oposto e tem desejado estar com aquela pessoa,
mesmo sendo casado? Será que de repente você está com um desafio grande de uma bobagem que você fez? E de repente você está na tua mente, eu tenho que continuar escondendo isso, e eu vou continuar sendo escravo da falta de confissão de pecado? Nós precisamos constantemente decidir, ir por um caminho ou por outro. Ou ver pelo caminho da verdade e da transparência, ou vou pelo caminho da mentira, da omissão. Um caminho está agradando a carne, o outro está obedecendo a Deus. Mas essa decisão em minha mente tem consequências. A decisão que você tomou de estar aqui nessa noite tem consequências. Aleluia, porque você está aqui nessa noite. Você pode estar experimentando nessa noite libertação. Você está aqui nessa noite, você pode estar experimentando nessa noite a entrega da sua vida ao Senhor Jesus. Você pode estar aqui nessa noite mudando a sua história a partir de hoje. Quando as minhas decisões visam agradar a Deus, eu terei a honra dessa decisão. Porque a decisão de agradar a Deus, ela vem como consequência, Deus honrando a minha decisão. Posso enfrentar lutas, mas Deus vai honrar. Deus, queridos, o melhor lugar para estarmos, não é aonde você quer estar, mas é onde Deus quer que você esteja. E Deus quer que você esteja no centro da vontade dEle. Esse é o melhor lugar para estarmos. Algumas das brechas em nossas vidas, maus hábitos, pensamentos pecaminosos, atitudes que violam o princípio de Deus, ocorre quando nós aprendemos a viver independente de Deus. Agora, quando nós somos dependentes de Deus, a nossa história muda. De repente, hoje é uma noite de você entregar e se tornar totalmente dependente do nosso Senhor. Quando nós vemos esse versículo, ele vai terminar ali no versículo 11, ele vai trazer algo extraordinário, no versículo 13. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir do dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Você quer enfrentar esse mundo, passando por ele de uma forma inabalável, ou seja, que não é abalado? A saída, queridos, é entregar completamente a sua vida ao Senhor Jesus. É entregar completamente a sua história ao Senhor Jesus. A restauração, aqui no culto nós experimentamos restauração. Mas ela não vem por causa do culto. Ela vem por causa do Deus que nós honramos e glorificamos nesse culto. Você pode, de repente, você está se debatendo. Você está tentando conduzir a sua vida do teu jeito, com total independência, porque eu sou bom. Eu quero te dizer que Satanás vai fazer festa com a sua vida, porque nós somos incompetentes para conduzir a nossa vida sozinhos. Nós precisamos de Deus. Não tem como experimentar a vida plena caminhando na autossuficiência. Não tem como. Queridos, Satanás está aí, nesse mundo. Nós saímos aqui, se você ligar o rádio, ele já vai estar atuando no rádio. Se você chegar em casa e ligar a televisão, ele vai estar atuando através da televisão. Amanhã você vai sair, você vai estar pegando um ônibus, um Uber, você vai estar indo para o seu trabalho, e ele vai estar atuando ali, usando a vida de alguém ali. Mas eu quero dizer para vocês, que Satanás pode vir com todas as estratégias que ele quiser, mas se eu estiver firmado na presença de Deus, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, eu não serei abalado, eu não serei destruído, porque o meu Deus é mais forte do que essa estratégia de Satanás. Satanás já está vencido, já está derrotado. As Escrituras me garantem isso, essa palavra me garante isso. Qual a decisão que você tem que tomar nessa noite, para que Deus venha dominar todas as áreas da sua vida? Que você deixe de lado o poder do pecado na sua vida.
para que você derrube hoje por terra as armadilhas da sua mente, que Satanás está tentando fazer você acreditar. O que impede você de experimentar plena vida com o Senhor Jesus? É uma decisão, queridos. É uma decisão que começa aqui, passa para cá e toma todo o nosso ser, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que restaura, é um Deus que honra. Queridos, Satanás está derrotado, amém? Ele está derrotado, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fecha seus olhos, queridos, fique de pé aí no seu lugar. Vamos ter um momento de ministração aqui. Esse cântico ao fundo, eu quero colocar diante do Senhor a sua vida, eu quero colocar diante do Senhor o seu coração, eu quero colocar diante do Senhor a sua mente. Eu quero que você feche os seus olhos aí e você se coloque na presença de Deus. Queridos, nós estamos num ambiente confiável. Aqui, esse grupo é um grupo muito precioso, que se reúne aqui para servir, para louvar, para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Mas de repente você está aqui nessa noite, você precisa tomar uma decisão hoje de colocar a sua vida integralmente diante do Senhor. De repente você está participando desse culto e você tem vivido parcialmente na presença de Deus. Você precisa fazer uma entrega completa, plena na presença do Senhor, certo? É um momento que nós vamos ter um momento de ministração aqui. Eu queria que nós vamos cantar esse cântico. Se Deus está falando ao teu coração, uma decisão que você precisa tomar nessa noite. Eu não sei se é uma decisão de abandono de pecado, uma decisão de renovar o teu compromisso com o Senhor Jesus, se é uma decisão de renunciar às mentiras da sua mente, se é uma decisão de renunciar a algumas práticas que você está fazendo. Eu não sei o que é. Eu só sei o seguinte: Deus quer restaurar a sua vida. De repente você está passando pela enfermidade e Satanás tem colocado mentiras na sua mente, você tem acreditado. Ele tem colocado assim: você vai morrer, você não vai dar certo, você não vai ser curado. Eu quero dizer que você pode hoje colocar diante do Senhor essas mentiras de Satanás, porque Deus vai tirar essas mentiras e vai encher de verdade a sua mente, o seu coração. Enquanto nós cantamos esse cântico, querido, saia do seu lugar, venha, se coloque de joelhos aqui. Nós vamos ter um momento agora de intercessão pela sua vida. Saia do seu lugar e venha aqui à frente.